No calendário cristão, a Quaresma é o período litúrgico de 40 dias que antecede a celebração da Páscoa. Ela representa o tempo que Jesus Cristo passou no deserto, jejuando e resistindo às tentações de Satanás, fortalecendo-se espiritualmente para percorrer o caminho da sua crucificação. Mas você sabe como surgiu a Quaresma? O que aconteceu com Jesus Cristo durante seu período de jejum no deserto? Fique com a gente até o final deste vídeo e descubra como terminou o confronto entre Jesus Cristo e Satanás. A fama de Jesus Cristo e de seus milagres já percorria toda a Galiléia e Jerusalém. Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas do Rio Jordão por seu primo João Batista, onde recebeu dos céus o Espírito Santo de Deus, que desceu na forma de uma pomba. Após sair do Rio Jordão, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde viveria a maior experiência de sua vida. Durante 40 dias e 40 noites, Cristo vagou sozinho pelo deserto, sem comer e sem beber, vivenciando uma jornada espiritual que o fortalecia plenamente. Após os 40 dias, Jesus sentiu fome, porém não imaginava que estava prestes a passar por uma grande provação. Sabendo das condições de Jesus, que estava com muita fome após 40 dias no deserto, Satanás aproximou-se com voz sedutora e abordou o mestre, tentando fazê-lo cair em tentação. Lançou o desafio: "E se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães." Porém, o diabo não imaginava o quanto Jesus estava fortalecido espiritualmente, com sabedoria divina e crente nas Escrituras. Cristo respondeu ao diabo: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Mas Satanás não desistiu. Em seguida, conduziu Jesus para um lugar alto de onde era possível ver toda a cidade de Jerusalém. Lá de cima, o diabo lançou outro desafio ao mestre: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam com as mãos, e você não tropece em nenhuma pedra." Satanás sabia o que estava falando, pois conhecia profundamente os poderes do Deus Altíssimo. Mas a intenção do Satanás era ver Jesus fraquejar na sua jornada. Jesus então respondeu: "Também está escrito: E não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Jesus Cristo mantinha-se inabalável na batalha contra o mal, pois tinha vivenciado uma experiência única no deserto de purificação e de comunhão com Deus. O diabo então resolveu levar o mestre para o ponto mais alto da montanha e, olhando para a imensidão da terra, fez uma proposta ao Senhor: "Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar." Jesus então, cheio da graça do Espírito Santo, olhou profundamente nos olhos do Satanás e disse: "E retire-se, Satanás, pois está escrito: E adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto." Neste momento, o diabo afastou-se de Cristo e voltou para a escuridão para traçar outros planos de acabar com o reino de Deus. Portanto, o período de 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto foi um tempo de preparação e purificação para viver o sacrifício da cruz. Hoje, o período quaresmal deve ser para o cristão um período de preparação e purificação para viver plenamente a Semana Santa. O jejum quaresmal é um dos alicerces da Igreja, pois nos aproxima de Deus e envolve renúncias concretas aos prazeres da carne para buscar a vida eterna. Cristo resistiu às tentações de Satanás, reforçando a ideia de que a penitência pode nos ajudar a vencer as lutas internas e fortalecer a nossa fé. Não se trata de deixar de comer uma comida favorita, uma bebida, ou outra promessa qualquer, mas sim de demonstrar que somos capazes de superar qualquer tentação se estivermos espiritualmente fortes. A Quaresma é um convite para uma jornada espiritual profunda, na qual somos desafiados a jejuar, orar, refletir e buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Através de São Mateus,
Jesus nos ensina como devemos jejuar, enfatizando a importância de nos mantermos serenos durante o período de penitência. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste, como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está presente ao oculto, e teu Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Durante seu tempo no deserto, Jesus foi tentado por Satanás em 3 ocasiões. Em cada situação, ele resistiu às tentações utilizando a palavra de Deus como sua arma. Portanto, o jejum quaresmal deve ser mais que um ato de abstinência, deve ser encarado como uma oportunidade de crescimento espiritual, autoconhecimento e fortalecimento da fé, preparando-nos verdadeiramente para celebrar a ressurreição de Cristo na Páscoa. Que nesse período possamos viver a Quaresma de maneira significativa, sendo renovados em corpo, alma e espírito.